Que a paz de Jesus permaneça no seu coração. Deus abençoe poderosamente, que é muito importante nós estar diante da presença de Deus. Fala um assunto muito importante. O que faz Deus se separar do homem? Esse assunto são assuntos que algumas pessoas até perguntam. A única forma de Deus se separar do próprio homem é o pecado. O pecado, pela santidade de Deus, traz um prejuízo na vida do homem quando ele não reconhece os seus erros. Então, quando ele reconhece e se aproxima de Deus, então Deus realmente se aproxima do próprio homem. Podemos encontrar uma palavra escrita aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 6, ele está falando sobre as obras da carne. As obras da carne, a qual dá muito prejuízo na vida espiritual de qualquer pessoa. Jesus falou uma palavra que diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8 e versículo 6. Então, a morte chama-se a morte espiritual. Quando a pessoa ele começa a fazer coisas que Deus não se agrada, ele vai esvaziando na fé. A vida dele vai decaindo espiritual. Porque o versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, a palavra de Deus me fala. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que andam fazendo coisas que Deus não se agrada, com certeza não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus levou para si. Deus chamou Abraão de meu amigo. Por quê? Porque existia uma separação. Deus diz assim, eu vou destruir o mundo com água pelo pecado. Mas se agradou de Noé. Porque todos esses personagens que Deus se agradou porque eram homens que viviam separados do pecado para servir a Deus. Então a palavra de Deus fala aqui, portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Então a pessoa tem que abandonar o pecado para agradar a Deus. A palavra de Deus nos fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, porque o Espírito Santo de Deus, ele nunca pode habitar uma pessoa que ele vive uma vida, podemos ver, a natureza dele chama-se aquela natureza do costume da prostituição, do adultério, de filme de pornografia e outras coisas que o mundo oferece, e ele não preenche a vida dele espiritual. Então nunca pode agradar o próprio Deus. Essa palavra para você nesse momento se deve entender que para a pessoa agradar a Deus é necessário se separar do pecado e se aproximar de Deus. Quando nós podemos encontrar que a palavra de Deus diz assim, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. O pecado não tem mais vez na sua vida, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque essa palavra, nesse momento, você pode analisar e ver que você precisa realmente se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, é necessário abandonar todas as classes que existem que se aproximam de você sobre o pecado. Então o pecado é que traz prejuízo, mostrando para você que Deus ele quer te abençoar todos os dias, mas é necessário você abandonar aquilo que Deus não se agrada. A Bíblia nos fala que Jesus falou que ele ama o homem em si, mas aborrece o pecado. Então que a paz possa permanecer com você, no seu coração, que a única forma de Deus se aproximar de você ou de qualquer pessoa é necessário abandonar o pecado. Ora por você, para Deus te ajudar nessa caminhada, Senhor nosso Deus. Neste momento nós sabemos que Tu és o Deus da misericórdia e do perdão e da graça, Senhor. E há uma separação entre a Tua santidade e o homem que vive pecando e não quer deixar. Mas quando a pessoa abandona o pecado, deixa, Tu se aproxima dele, Senhor. Nesse momento, esta vida, que está aí orando também comigo, reconhecendo seus erros,
o seu pecado e quer levar a vida dele a sério diante da tua presença. Perdoa o pecado, ajuda em teu nome para sempre. Amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com certeza o seu pecado é perdoado através do próprio Jesus. Amém.